Oi, gente, bom dia. Esperar a doutora Maria entrar, só um minutinho. Tô falando com ela por aqui. Só um minutinho, gente. Tá aí, vamos lá. Esperar a doutora Maria entrar. Mandar o link pra ela. Só um minutinho. A Maria entrou. Oi, doutora. Tudo bem com a senhora? Tudo bem? O som tá bem estranho. A senhora tá fazendo de propósito ou não? Gente, eu tirei a doutora Maria e vou colocar ela de novo. Não sei se ela tá brincando, o que tá acontecendo, que o som dela tá ruim. Agora sim. Agora, Menina do céu. Tá entendendo? olha, aqui a doutora Maria tá brincando, que ela adora uma brincadeira, né? Não, eu juro. Dessa vez eu juro que não. Eu achei que eu tava falando com o Darth Vader, mas a cara tava diferente. Tava saindo a voz igualzinha dele, robotizado isso aí, Carioca Flávio. Esse Carioca Flávio que tá aí é uma das melhores pessoas que vocês podem conhecer na vida de vocês, gente. Ele trabalha na Premier Pet, é um cara de um coração absurdo, um amigo muito querido. Olha, é um cara que você podia fazer uma live com ele. Carioca, vou anotar seus. Carioca, faz uma live com esse carioca para falar de nutrição, nutrição pet, dos programas que a Premier tem. Bem Carioca. bacana. Carioca Flávio. Chama esse Carioca Flávio aí na chincha. Doutora, muito obrigada por estar aqui com a gente de novo. Antes de eu falar, começar a nossa introdução aqui, nossa apresentação, tá rolando a semana do engajamento aqui no Instagram do GG do Médico Veterinário. Eu e a doutora Érica, a Vete Sincera. E ontem a gente estava fazendo a live, começou a sair música do som dela. A gente não ouvia ela falando, mas saía som de música, sabe? Música mesmo. Tava estranho. Aí depois da live, ela acabou e me falou: é que meu irmão já tinha conectado o rádio no meu telefone. Então a música que o irmão tava ouvindo tava saindo lá. E aí eu lembrei, né? Porque estava saindo, a sua voz tava diferente, né? Aí eu lembrei disso Não, agora. você não está entendendo. Diferente não é bem o que eu diria. Juro pra você que parecia o Darth Vader no outro lado. E lento, eu falei, meu Deus, o Muito que tô... colocado algum efeito ou não. Eu Ah, achei, eu achei que tivesse colocado um efeito pra fazer graça comigo. oi? Eu achei que você tivesse colocado algum efeito pra brincar comigo mesmo. Não fui eu. Ainda eu não sei se tenho, mas é uma boa tentativa. Vale a dica. Vou atender meu irmão aqui. Oi, Celita. Pode pegar, só não fecha nada. Tô em casa, né? A gente não tem horário mais. Às vezes as pessoas não respeitam, mas é normal, acontece, imprevistos. Já atendi, mas vamos dar continuidade.
Imagina. Foi Bina que fez interferência e beleza. Todo mundo fazendo aula em AD aqui em casa, então às vezes o computador inteiro estraga, tá pau. Gente, se cair, a internet está muito ruim aqui em Assis mesmo. Meu irmão acabou de vir me avisar. E aí na doutora Malê também tá ruim a internet, tá bom? Gente, eu não estou com o notebook aqui então para acompanhar os comentários. Mas eu peço para vocês não mandarem os comentários no ponto de interrogação, porque às vezes o celular pode travar. Então manda nos comentários perguntas, dúvidas, que eu leio por aqui pelo celular mesmo, sem problema nenhum. E eu quero que vocês enviem para 5 amigos aqui nesse avião, queiram sempre estar atualizados. E nós, médicos, nós temos que estar nesse momento de pandemia. Milane, que saudade! Amo! Ai, que linda. Doutora! Fala! Ó, para quem não me conhece, sou Lara Vasconcelos, administro as redes sociais do Dia a Dia do Médico Veterinário. Todas as lives do News Covid-19 dos animais estão disponibilizadas no meu canal no YouTube. A de semana passada já está lá. E aí a doutora Malê, ela fala quem ela é especialista em felino, em doenças infecciosas. Fala quem é a senhora e depois a gente começa a falar das novidades que ocorreram nessa semana. Bom, para me apresentar, acho que é tão complicado. Eu sou médica veterinária, eu fiz residência em clínica e cirurgia, eu sou especialista em felinos e doenças infecciosas e sou professora da PUC Minas Poços de Caldas. E, na verdade, eu sou uma grande curiosa dentro da ciência, porque eu leio um pouco de tudo, eu estudo muito de tudo. Eu tenho um transtorno de déficit de atenção e hiperatividade super graves que me fazem colocar muita informação dentro dessa cachola, porque ela tem que usar essa energia, essa eletricidade que corre aí dentro para não ficar maluca. Adoro games de celular e sou apaixonada pelo Darth Vader. Eu acho que daí já me apresenta suficientemente bem. Eu acho que a gente pode fazer um bate-papo mais informal, vocês perguntando algumas coisas, né? Interagindo aí, o que vocês querem saber, algumas dúvidas que vocês tenham aí a respeito de Covid, se quiser fazer alguma outra pergunta dentro de atendimento veterinário agora, eu fico aí à disposição de vocês, porque essa semana a gente não tem muita novidade, né? Essa semana, graças a Deus, a gente falando de mais coisas, mais bicho ficando doente, e eu fiz uma estreia essa semana, eu fiz uma live a respeito de ferrets, que foi um negócio muito bacana. Aprendi muito a respeito deles, estudei muito a respeito deles, porque, na verdade, eles são os caras do momento. Isso é uma coisa que eu acho que eu quero compartilhar aí com vocês. Né? A gente tem o ferret como um indivíduo muito sujeito às doenças infecciosas respiratórias aí dos humanos. Então, a gente sabe que tudo quanto é virose que o humano tem no trato respiratório, o ferret que entra em contato com esse tutor, ele fica infectado, ele fica doente, vai ser um inferno. E por isso eles agora estão na berlinda, mas na berlinda porque eles estão em contato com tutores positivos ou doentes, mesmo que os positivos sejam sãos, eles podem se infectar, eles ficam bem doentinhos, eles ficam bem comprometidos, eles não transmitem aparentemente aí para os humanos. Mas o que a gente sabe é que por conta disso, a partir deles é que eu acho que vem todos os estudos com relação ao tratamento e a partir deles eu acho que vem todos os estudos com relação à vacina. Então olhem o ferret com muito carinho. Hã? Qual que é o animal que a senhora falou? O ferret. Obrigada. Que erroneamente a gente chama de furão, mas não é furão. Né? É o ferret. Tá? Então, isso é bem bacana para a gente ter na cabeça, porque esses caras, eles estão aí no meio do caminho, eles são excelentes animais de laboratório, eles mimetizam exatamente as condições da infecção humana, então os estudos vacinais, os estudos terapêuticos em vivo, provavelmente vão acontecer neles. Então, olhem os ferrets com carinho, porque esses carinhas eu acho que vão
resolver bastante coisa aí pra gente, tá? Alguém tinha feito uma pergunta ali atrás, que eu acho que é uma pergunta bem bacana, a respeito de castração precoce. É isso? Não é só Castração... mas falou assim, a castração pré-púbere em felinos tem relação entre a TUT? Eu amo quem faz esse tipo de pergunta, né? Quem não engole a informação e resolve perguntar. Antigamente, as pessoas falavam que a castração pré-púbere ela causava uma diminuição, um estreitamento da uretra. E a gente acreditava que os animais castrados eles seriam mais predispostos, não à doença do trato urinário inferior, mas que eles seriam mais predispostos à obstrução uretral, né, que é a grande emergência da doença do trato urinário inferior dos felinos, que a gente chama de DTUIF, tem gente que chama de DTUIF. Quando a gente tem um gato castrado precocemente, a única coisa que acontece é uma não... na verdade, um crescimento não tão exacerbado dos corpos cavernosos do pênis. E esse indivíduo vai ter uma redução, uma atrofia das espículas. Mas essa diminuição dos corpos cavernosos é uma diminuição muscular. A uretra continua com o mesmo diâmetro. Então, trabalhos que têm sido publicados desde 1996 e feitos com repetibilidade, pelo menos 4 repetibilidades desses trabalhos, atualmente não se considera mais que a castração pré-púbere seja um fator predisponente para a obstrução uretral, porque as uretras são iguais. O que a gente sabe é que os indivíduos castrados, teoricamente, eles ficam menos ativos, se tornam mais sedentários e, portanto, com mais propensão à doença do trato urinário inferior. Porque eles bebem menos água, eles acabam indo menos vezes à caixa sanitária, então eles têm um risco maior de fazer cristalúria, eles têm um risco um pouco maior de ter aquela doença do trato urinário causada pela formação de cálculos, por exemplo. Como eles também podem ser mais sujeitos ao estresse. Tem indivíduo que quer um animal dentro de casa, coloca um cara castrado dentro de casa e não faz nada para esse cara se animar. Coitado do gato fica deitado o dia inteiro, sem fazer absolutamente nada. E a gente precisa lembrar que estresse não é só hiperação. Estresse, por exemplo, para alguns indivíduos como eu, pode ser monotonia. Então, um ambiente muito monótono e sem enriquecimento ambiental, que é o que normalmente o coitado do gato castrado tem, favorece para ele a doença do trato urinário, aí pensando em si. Travou, doutora. Mas acho que só Travou? tinha travado, né? Eu não sei. Você está travando para mim. Você está ficando congelado. Tudo bem, fica tranquilo, então. Doutora, muito obrigada por esclarecer a dúvida da Oliveira Vete. Muito obrigada por interagir conosco. Interajam, tiram e podem falar sobre a Covid-19. Quais são as dúvidas de vocês? Nós queremos saber. Às pode ser dúvida de outra pessoa. Recapitulando, né? Que a Covid-19 é uma zooantroponose, né, doutora? Ela é uma zooantroponose, portanto, ela é transmitida do homem para os animais, mas não há relatos do animal para o homem. Entendi. Só do homem para o animal, até o momento. Só do homem para o animal. O homem atuou como importante ponto de infecção para o animal. O animal até agora não se postula. Meu áudio está ruim. Então. Mas não ouvi nada que seja possível, doutora. Fica tranquila. Então, eu vou tentar tirar o fone. Tá. Peraí. Eu tô sem fone também, gente. Como que fica agora? Melhora? Tá, doutora. Hã? Tá melhor. Está melhor. Melhor? Então tá. Então aí, pessoal. Tá ouvindo, Carioca Flávio? Ah, melhorou, então beleza. Eu tava fazendo propaganda do fone pro Flávio, que foi ele que me deu. Pra ele ficar com tempinho. Então, o que a gente tem é que a Covid-19, ela é uma doença, na verdade, que acabou se estabelecendo no homem por causa de adaptações do vírus, desse coronavírus dentro de morcegos,
e a adaptação ela não foi feita passando pelos animais domésticos. Provavelmente ela veio diretamente do morcego para o homem. Alguns indivíduos acham que o pangolim, que é um tatu super simpático ali no meio do caminho, possa ter servido como um elo de mutação também, mas isso está sendo um pouquinho desmerecido agora, tá? Então, o que a gente tem agora na cabeça é que o homem, ele é um indivíduo que ele se infecta facilmente. Uma grande parcela da população, mais de 50% da população não apresenta sintomas e atua como fonte de infecção. É isso que as pessoas não entendem, né? O não entendimento da necessidade do isolamento e do distanciamento social é uma ignorância plena, porque os indivíduos que são infectados podem emitir partículas a uma distância relativamente grande, maior do que 2 metros. E aí o que a gente tem é que o homem, ele infecta, ele transmite muito para os outros homens, mas o animal doméstico que mora em casa, ele acaba sendo vitimizado por conta disso. Portanto, a gente pode infectar o cão, pode infectar o gato, pode infectar o ferret, e eventualmente eles podem ficar doentes, tá? Não tem sentido. Doutora, Hã? foi infectado ferrets, gato, cão, Hamster. hamster. A gente achava que o suíno ia ter muito problema, e o suíno não tem, que o suíno é muito parecido com o homem, mas o suíno não tem. E eles testaram cabras, ovelhas e vacas também. E patos e galinhas. Patos e galinhas tranquilo, os ruminantes com bastante problema. Ninguém vive com uma vaca no quarto. Então isso talvez não seja uma coisa tão importante. Doutora, que a gente tinha comentado semana passada, né? Tem muita gente que tem cabra como animal de estimação. Nos Estados Unidos, eles têm as cabras dentro de casa, comendo dentro da cozinha, comendo na mesa com o tutor. E eu tenho uma aluna que está vivendo com uma ovelha. Vivendo com uma ovelha fica engraçado, né? Eu tenho uma aluna que adotou uma ovelhinha que nasceu na faculdade. Então, assim, eventualmente, agora a gente sabe que os animais eles são suscetíveis, eles se infectam, eles também podem ter sintomas, tá? Então, ainda não se sabe o potencial de transmissão deles no sentido inverso, mas eventualmente isso pode acontecer. Então, é uma coisa que agora a gente também fica de olho com os próximos trabalhos, certo? Doutora, e a senhora acha que estão se infectando como, né? Explica mais detalhes para nós. Esses animais que forem... a maior parte das infecções que a gente sabe que acontece, elas foram experimentalmente induzidas. Então, os animais dentro de laboratórios governamentais ou de laboratórios de instituições de pesquisa foram inoculados por via intranasal ou por via intratraqueal. E aí depois eles foram avaliados com relação à eliminação de partículas virais pelo trato respiratório, pelas fezes, presença de vírus na orofaringe. Alguns indivíduos foram submetidos à sorologia para verificar se eles tinham realizado uma resposta imune, porque lembra, infecção é o vírus entrar no organismo, entrar na célula e suscitar uma resposta imune mediada por anticorpos. Isso chama infecção. O que todo mundo fala, a palavra mais errada do planeta é contaminação. Ninguém se contamina com agente infeccioso. Contaminar significa sujar superfícies, né? Então eu contamino os fômites, eu contamino os objetos inanimados, eu contamino o pelame do pet, eu contamino a parede. Falar que a gente se contamina é um barbarismo dentro da nomenclatura científica. Mas as pessoas, inclusive da comunidade médica, utilizam isso de forma errada. Tá? Então, a palavra contaminação, ela é errada. Tá? Contamina sujeira. Lembra que vocês passaram pela aula de técnica cirúrgica, paramentava tudo, vocês esqueciam, coçava o nariz, e eu falava, nossa, você contaminou. Você contaminou, você não vai morrer. Você sujou a luva. Isso realmente é contaminar. Tá? Então, na gente... Nossa mão pode estar contaminada com vírus, né? Sim, você bota a mão num corrimão, você bota a mão no botão do elevador, você bota a mão numa maçaneta que alguém tinha deixado partículas virais, você contamina a sua mão
contaminando sua mão, você pode contaminar o seu rosto Aí eu quando posso. você passa a mão por ele. E se essas partículas virais elas entram e se multiplicam em você, isso passa a se chamar infecção. Eu tô anotando Isso é tudo. você. Hã? Vou Eu tô fazer prova, hein? Anotei já. Vocês têm que anotar, né? Sempre tem que anotar. Gente, eu convido vocês que não assistiram os outros capítulos, né? O último capítulo conseguiu foi muito interessante, porque tinha muitos casos naquela semana. Né? Semana passada teve Sim. alguns casos diferentes, alguns estudos diferentes que deram andamento. Então, convido todo mundo a assistir mesmo. O canal do YouTube é do Médico Veterinário, lá tá lá no direct, eu passo o link. Doutora, alguém tem alguma dúvida? Pode perguntar. Se alguém tiver dúvida de qualquer coisa, eu vou tentar trocar o meu padrão de internet aqui. Você está cortando muito para mim. Para mim tá bom, doutora. Agora cortou. Travou. Voltou, agora voltou. Travou de novo. Ela não pode participar, tá parecendo que a internet tá ruim. Vou falar para a doutora Malê usar o Wi-Fi, que é melhor do que a internet, nosso 4G, né? Ela me convidou de novo. Malê não está conseguindo entrar. Vamos ver se agora vai. Tô chamando ela de novo. Gente, espero que vocês estejam gostando do bate-papo do dia a dia. Voltei. Mas eu sinto que você está falando bastante aqui para mim. Não, mas Meu, a senhora, o que importa é a senhora estar falando, não sou eu, tá bom? meu Deus, imagina. Que tá doida. Tenho que conversar com alguém, me sinto só. Doutora, já que o pessoal não está perguntando, eu quero falar para vocês que hoje está ocorrendo bate-papo do dia a dia pela manhã, o ponto que está ocorrendo à noite, comigo com a doutora Érica. E hoje eu vou falar de 5 horas da tarde, mas vai ser 5 horas da tarde numa quinta-feira, né, doutor? Nosso bate-papo. Sim, sim, sim. Volta tudo ao normal semana que vem. Quer dizer, tudo não, né? Isso. Vamos torcer. Podia voltar tudo ao normal, mas não vejo uma luz no fim do túnel, não. Gente, e uma coisa que eu quero recapitular com vocês, não sei se todo mundo que está aqui que assistiu, que a doutora Malé falou assim. Que a Covid-19 no pensamento dela, e no meu também, e da minha mãe também, das pessoas que eu converso, a Covid-19 vai dar uma grande mais para frente, nós vamos então, faça o isolamento. É importante fazer o isolamento agora. Não é agora para isso. É para você estar em isolamento. Só trabalhar se for necessário. Tem que dar Não, só para vocês terem uma ideia, né? Eu participo por dia de uns 3 fóruns internacionais sobre Covid. Nós somos a grande piada no exterior. A grande piada no exterior. Né? Os indivíduos, assim, eles desacreditam que a gente, na cidade de São Paulo, que é uma das cidades mais comprometidas do país, tenha só uma adesão de 48% ao isolamento. Ontem, nas conferências, o Brasil ele virou motivo de piada e virou motivo de chacota. E eu acho isso muito complicado, porque a gente não sabe o que vai acontecer com a gente daqui para frente, tá? Não politizando, mas impossível despolitizar. A gente tem... Ramon, tô tendo que usar esse belo capuz porque tá um belo cabelo. Você não tá entendendo o que está acontecendo hoje, né? Então, só para vocês entenderem a perspectiva do que a gente tem hoje, dos números que a gente tem, eles não demonstram o que está acontecendo.
Eu tive notícias ontem que vieram do Rio de Janeiro de que em um único dia, na favela da Rocinha, em uma rua, morreram 16 pessoas. Em uma rua da favela da Rocinha. Pessoas que não tinham nem ido para atendimento hospitalar, tá? Morreram em síndrome de angústia respiratória aguda. Então, a gente não sabe o que está acontecendo nas comunidades. A gente está tendo números de hospitais oficiais e números de pessoas que estão sendo atendidas. Quando vocês veem o número de mortos, são mortos que estavam entubados no hospital e que tinham sido testados. Não são todas as pessoas que vão para o hospital que estão sendo testadas. Estão sendo testados os pacientes graves. Os pacientes com sintomas mais brandos ou as pessoas que não têm sintomas não estão fazendo teste. Vocês podem estar infectados e vocês não sabem que estão. Se vocês têm ido à rua, se vocês têm se aglomerado, se vocês não têm feito utilização de máscaras, vocês podem estar positivos e não sabem. Porque mais de 50% dos indivíduos não têm sintoma. Ontem, gente, foi. A letra é horrível, mas ontem foi contabilizado em quem estava entupado 8.000 pessoas no Brasil. Você acha isso pouco? Eu não acho. Eu acho que a vida é uma luta de alguém já. Que aí, por exemplo, sua mãe morre, minha mãe morre, meu pai, alguém morre, minha família, meus amigos. É uma pessoa minha vida. E eu me sensibilizo com as 8.000 pessoas que faleceram. Porque pessoas, a gente tem que aprender a amar até que a gente conhece, até que a gente não sabe que existe. Desculpa, se você que tem um estudo e tá pouco se lixando para esse isolamento, para mim, seu CRM tinha que ser retirado. É a minha opinião. O que eu acho que é complicado é que assim, as pessoas elas não têm noção até a água bater ali embaixo. Quando a água bate ali embaixo, é que as pessoas começam a ter consciência. Isso é uma falta muito grande de conscientização pelo coletivo, né? Só dói quando a coisa ela é pessoal. E eu acho que o problema é muito grande. A gente estava fazendo um cálculo ontem, eu estava fazendo um cálculo ontem com o pessoal ligado ao CDC nos Estados Unidos. Se a gente fosse fazer um cálculo baseado no que a gente imagina que aconteça no Brasil, alguém falou que as estatísticas seriam 125% maiores. É mentira. As estatísticas seriam entre 15 e 20 vezes maiores do que os números que a mídia coloca para nós. 20 vezes 8.000 seriam 160.000 pessoas. Porque o que acontece nas cidades do interior, o que acontece nas populações ribeirinhas, o que acontece nas favelas do Rio de Janeiro, nas favelas de São Paulo, o que vocês queiram chamar de comunidades, nós não temos noção. Só que nós somos responsáveis por isso também. Tá? Então, ontem, se vocês imaginar que o prefeito de São Paulo fechou as grandes avenidas para ter menos fluxo, foi mais gente para a rua e criaram um trânsito do inferno, meu Deus do céu, gente. Isso não tem sentido, é uma falta de neurotransmissor, juro para vocês. Ou é uma microcefalia que as pessoas têm, ou é falta de neurotransmissor, porque não é possível que as pessoas não queiram entender o que está acontecendo. Não está confortável para ninguém. Tem pessoas da saúde que falam isso. E, gente, sim, mas não é mostrando, eu sou a política, tá? Eu sou a política, eu creio que a doutora Maria também seja. A gente não está falando de política em momento nenhum. A gente está falando de fatos, de pesquisa. Consciência social. Ó, consciência social. Ó, eu também sou a imparcial, entendeu? Você tem que lutar pelo que você acredita. Vete Casmen. Tive que parar de trabalhar. Meu pai é idoso, diabético, cardiopata. Além de cuidar da saúde dele. E ter que cuidar dos meus clientes também. Aí, gente, a gente vai ficar sujo. Assim, o vírus pode entrar. Isso é complicado. Não vai no mercado, não vai na padaria, não vai na farmácia. As coisas para vocês. Deixa aquelas pessoas aqui em casa que meu pai quer ir no mercado, não precisa. Não precisa. Então, mas assim, é que as pessoas. Foi o que eu já comentei outro dia.
O vírus é invisível, as pessoas não acreditam que ele está lá. Se elas não viram o que está acontecendo, elas não acreditam que ele está lá. Agora, um negócio, por exemplo, eu estava no meu prédio outro dia, eu desci para jogar o lixo. Quando parou um determinado entraram 3 pessoas sem máscara no elevador. Eu desci com o lixo no andar delas e esperei o próximo. E as pessoas não estão nem se tocando, elas não estão nem aí. Eu não sei se eu comentei com você na semana passada, eu acho que não, acho que sim. Acho que eu comentei, mas de qualquer forma, eu tive que fazer compra semana passada porque não tinha mais nada na despensa. E a compra que eu fiz no supermercado, que eu fiz pelo aplicativo, deu inteiro errado. Tomei um prejuízo danado, porque está todo mundo fazendo tudo ao mesmo tempo e deu tudo errado. Compra grande não dava para fazer. Então eu saí toda paramentada, eu vou rápido, numa hora que não tem quase ninguém. Se eu percebo que está cheio, vai embora. Se eu percebo que eu não consigo ficar distante por mais de 2 metros das pessoas, eu saio. Eu levo luva para pegar as coisas das prateleiras. Passo álcool gel o tempo inteiro. Beleza, saí para fazer compra, entrei na Swift. A hora que eu entrei na Swift, o distanciamento social, eu acho que ele era de 2 centímetros. Estava lotado, era sexta-feira de feriado, todo mundo enchendo o carrinho para fazer churrasco. E não era churrasco para 2 pessoas, porque era muita carne que os caras estavam pegando. Era muita carne. E aí, enfim, no meio da bagunça toda, tinha um cara sem máscara, com uma sonda uretral, que provavelmente tinha feito uma prostatectomia, porque quem anda com uma sonda uretral e uma bolsinha colhendo urina para cima e para baixo, normalmente é um cara que fez prostatectomia. Ninguém tira a prostatectomia porque está com cisto prostático. Quando tira é porque tem uma zika maior. Então é um cara que vocês já podem imaginar que deve estar no mecanismo de imunossupressão. A mulher bota ele na fila com o carrinho e sai coletando tudo lá dentro. Aí tive que dar uma bronca na mulher. Primeiro porque ela era Gerson extremo, né? Coloca o homem na fila sem nada no carrinho e fica segurando o lugar na fila. E outra, por que ela levou aquele marido para aquela muvuca, cara? Marido paciente de risco máximo. E ela leva o cara na muvuca. Aí ela vira para mim e fala assim, mas eu tinha que fazer compra, não tinha quem me trouxesse. Então, paga um Uber, então. Mas não traz esse cara. Quer dizer, nem dentro de casa as pessoas têm uma consciência de que tem que proteger o semelhante. Ela não protege o objeto de amor dela. Você imagina os outros. Então, eu acho que é um momento, fazendo uma elucubração praticamente filosófica e quase religiosa agora. É o fim dos tempos. Porque agora você está vendo, você está vendo como que o mundo está, você vê como as pessoas estão, isso é apocalíptico. Porque o que as pessoas fazem agora... E assim, eu tirei uma postagem que eu tinha feito no Facebook sobre a morte do Flávio Miliaccio, que foi aquele ator da Globo. Porque uma pessoa me deu um toque e falou para mim, olha, melhor não colocar porque tem muita gente deprimida e pode ser que a gente cause um impacto negativo. Na verdade, eu tinha colocado que era um desabafo, entendeu? Eu fiquei muito triste com aquele suicídio dele. E o suicídio dele justamente falando das amarguras que eu tenho sentido. Parece que ele expressou no papel as coisas que eu tenho sentido. Então aquilo me tocou e foi praticamente um desabafo meu ali. Quando uma pessoa falou para mim, não coloca, porque algumas pessoas vão ler e elas podem ficar mais deprimidas ou piores por isso. Eu falei, nossa, cara, nem me toquei nisso, foi um egoísmo meu mesmo. Fui lá no Facebook e na hora fiz a retirada da postagem. Mas é verdade. Olhem como está a humanidade. Olhem como as pessoas estão. Elas estão brigando, degladiando o tempo inteiro, uma querendo mostrar que está melhor do que a outra. Um monte de gente não cumprindo seu papel. Claro, não vou falar ninguém, mas se você tem 48% de adesão, né, ao isolamento, significa que tem 52% de indivíduos que estão corroendo isso, e a maior parte não é por necessidade, a maior parte é por malcriação, é para mostrar ranço mesmo. Então, aí que tá. Eu realmente acho, eu concordo com você, Beta em Casa Maceió, que essa pandemia ela veio para ensinar muita coisa. Mas eu espero que algumas pessoas façam com que esses ensinamentos nos tornem melhores. Tem que fazer ainda virar melhor. Né? Tem que selecionar o joio do trigo, tem que fazer seleção natural. Infelizmente, sempre os justos pagam pelos injustos, quando essas
quando essas coisas acontecem, mas eu acho que se cada um de nós, pelo menos, conseguir olhar para dentro de si e falar o que que a gente tem que melhorar na gente, no meio disso tudo, talvez o objetivo desse tenha que ser. Quem não aprender, eu acho que vai ter que passar pela seleção natural e vai ter que ser coibido. Eu estava querendo que o mundo fosse destruído agora, na verdade, porque eu acho que só solapando tudo e começando do zero dá para dar uma melhorada, entendeu? Tipo, tirar o mal pela raiz. Porque a coisa tá muito feia, gente. Eu juro que, assim, meu descrédito na humanidade agora, ele tá como ele nunca foi. E tem momentos que isso realmente me deixa muito triste. Muito Às vezes triste mesmo. eu penso que eu tô louca. Eu falo pra minha mãe, mãe, tá louca. Será que não é tudo isso que a gente está falando? Gente, minha mãe ela é uma pessoa muito estudada, mas ela não fez faculdade na área da saúde, ela fez parte da área da comunicação. E eu falo, mãe, você tá louca? Será que a gente tá louca? Ou a gente está certa? E a maioria do mundo está louco, né? Porque, gente, se a gente soubesse quanto isso vem, tudo errado, isolamento total, em 30 dias, ia ter parado isso. E a economia ia ser afetada tanto igual agora. Porque agora vai ser muito mais afetada. E eu acho, repito, uma vida não se constrói, uma empresa se constrói, se ergue, porque ela já tem o marketing dela, já tem pessoas envolvidas, já tem o nome dela, mas uma vida não se constrói. Morreu, morreu. Desculpa falar assim, mas morreu, morreu. Não vai ter como reconstruir. É muito difícil. Gente, eu nunca vi ressuscitar uns meses, entendeu? Então é difícil, é complicado. Então coloque mão na consciência, vamos tomar cuidado, vamos incentivar as pessoas a ficarem em casa isoladas, né? Eu acredito ainda na verdade, sabe? Existem pessoas que estão confiando, estão incentivando as pessoas a ficarem em casa. Isso me dá uma felicidade imensa. Eu falo, a coisa não está me atendendo total. Eu tenho esperança de pessoas como a senhora, como minha mãe, como as metas tá aqui, incentiva a gente ficar, continuar lutando. É muito, muito positivo nessa hora, mas realmente também. Aqui o Vitor falou, ensinar ensina, mas as pessoas aprenderam o problema, egoísmo, e o valor é o dinheiro, status, falta de Deus, é o que da humanidade. É o que resume tudo. Eu acho que falta de Deus, não pensando num sentido religioso, pessoal. É pensar em Deus como uma coisa de bons sentimentos, de amor, de carinho, de generosidade, de doação ao próximo. Porque Deus não é para pensar que é um barbudo que está sentado em cima de uma nuvem, né? Então eu acho que a falta de Deus realmente, a falta da religiosidade, da espiritualidade tem comprometido muito, muito. E eu concordo, mais uma vez, as pessoas vão aprender pela dor, sim, né? Talvez algumas não aprendam. E uma coisa que eu percebi atualmente, né, porque a gente começa a ficar muito onipresente com a história das redes sociais no momento de isolamento, né? Você percebe que tem gente que realmente é ruim. Quando eu era criança, eu sabia que tinha gente ruim porque eu tinha uma experiência dentro da minha família e eu conhecia a maldade nata. Durante a minha vida, eu convivi com pessoas que rememoravam essa pessoa, que também tinham maldade nata, que era aquele cara. Não sei se vocês já assistiram alguma série de televisão, que tem sempre aquele cara que ele é mau o tempo inteiro. Todo episódio ele faz alguma coisa para ferrar alguém. Tudo que ele faz na vida, ele faz para ferrar alguém. E eu tinha conhecido duas pessoas na minha vida que eram exatamente dessa forma e com a mesma dinâmica. Agora, eu acho que isso deu uma pulverizada, porque eu tenho assistido pessoas fazendo coisas e falando coisas e prejudicando pessoas de uma forma arbitrária que, gente, realmente isto me assusta. Me assusta, porque eu acho que o mal realmente dominou o mundo. E esse mal, o que pulverizou esse mal é uma coisa chamada vaidade. Porque, segundo o filme Advogado do Diabo, é o pecado favorito do demônio. É a vaidade. Quando a tal da vaidade ela fala alto, pessoal, não tem quem segure, né? E eu acho que é isso que a gente está vendo aí agora. Gente, eu sou chorona mesmo,
Eu tô assim, viu? A Maria já até me conhece. E nossa, eu fico muito triste vendo pessoas que têm educação fazendo esse tipo de coisa no pessoal. Agora vai uma pergunta ou uma crítica, não sei. Eu acho que seria uma pergunta, não crítica, não. Porque eu não gosto de criticar. Doutora, tem algumas universidades que estão com prática hospitalar, né, que estão no termo. E por setor. Cortou Tem um pouquinho. universidades que têm prática hospitalar, que é um termo, que passam por setores. Uma universidade, não vou falar nome, que eu não quero interferir no nome da faculdade, quero saber. A pessoa está fazendo aula em EAD, né, durante a pandemia, que seria para ser a prática hospitalar. Fala, tem que repor essas aulas, as práticas. E é o termo inteiro a prática. E como diminuir a carga horária. E aí, até o momento, falam doutora, que vão entrar de férias, vão voltar em junho, dia 8 de junho, até julho. E vão repor essa aula. Mas, doutora, até lá, não vai ter acabado. Se fosse comigo, eu não voltaria para a escola, para a faculdade. Para ter pessoas, animais, a gente não sabe de onde veio. Eu acho que até o momento, igual você fala, saúde urinária, clínica, tem que atender urgência, né? O que a senhora acha sobre isso? Então, tem que voltar, tem que retirar o termo, ou continuar em Então, o problema da volta dos alunos para dentro de escolas ou para dentro de faculdades é aglomeração. Vai juntar um monte de gente que, mais uma vez, a gente vai ter um monte de gente que vai estar positiva. Então, é aquela história de que não haverá achatamento da tal da curva. Esse vírus não vai embora, gente. Tá? É ilusório achar que nós vamos ficar trancados um ano em casa, que o vírus vai embora porque ele vai desistir. Isso não vai acontecer. O efeito da gente ficar isolado não é todo mundo ficar doente ao mesmo tempo, para o sistema de saúde dar conta. O sistema de saúde não está dando conta. Teve gente que outro dia estava colocando uma postagem na internet, eu fui no hospital em Campinas e ele estava vazio. É mentira isso. Vem entrar em qualquer hospital aqui em São Paulo. Você deve ter escolhido um hospital onde realmente não estão fazendo atendimento emergencial para isso. Porque, na verdade, a coisa está danada. A coisa está periclitante. Me ligaram várias vezes para desmarcar várias consultas. Aí eles ligaram para mim para perguntar se queria marcar, mas falaram que tinha chance de desmarcar. Então, assim, as coisas não estão acontecendo bem da forma como deveriam estar acontecendo. Então, colocar, por exemplo, as faculdades veterinárias têm entre 40 e 80 alunos dentro de uma sala de aula. Você juntar todo esse povo dentro de uma sala, é a hora que a gente bota todo mundo em risco de novo. Bota todo mundo. Não, e tem proprietário, e tem tudo no meio do caminho. É professor, é aluno, é funcionário, é proprietário. É uma dinâmica muito grande, é muita gente circulando. Todos vocês que já passaram, que estão em faculdade, vocês sabem qual é a chance que você tem de trombar com uma pessoa no corredor. Você consegue ficar distante de alguém 2 metros dentro de uma faculdade? Né? As pós, elas estão sendo todas online. O problema delas não quererem adiar as pós-graduações, eu vou explicar para vocês qual é o problema. Existe um problema do contrato e existe um problema de que a maior parte das pós, as aulas elas são mais teóricas do que práticas. A verdade é essa. Então, essas pós-graduações, que na verdade são cursos de aperfeiçoamento, atualização, quase nenhuma de especialização, você fazer as aulas online, eu não vejo tanto problema nisso, porque o cara já passou pela faculdade que deveria ter formado esse indivíduo. Então, esse indivíduo ele vem simplesmente sedimentar informações, ou ele vem atualizar essas informações. Então, as pós-online, eu realmente não vejo tanto problema. Claro, existem pós que oferecem aulas práticas, e a hora que acabar o surto, as escolas que são escolas sérias, elas estão se propondo a repor todas as práticas no momento que a gente tiver com tranquilidade. Aí eu concordo com você, pós em ultrassonografia é um pouco mais complicado, mas o que dá para fazer nesse momento, gente, é que a gente tem que se adaptar.
Se você tem que se adaptar, no primeiro momento faz o referencial teórico daquilo e depois faz a prática. Ultrassonografia, de repente, acostumar o indivíduo ao tipo de imagem, à descrição das lesões, ao tipo de lesão que você vai visibilizar, dar umas dicas de como fazer aquela imagem. Dá para fazer isso no primeiro momento e a hora que a gente estiver livre, marca para fazer aula prática. Ou os caras têm que se adaptar a fazer aula prática com menos alunos. Entra um aluno, vai ter que virar aula particular. Mas vocês sabem qual é o problema que tem disso? Se virar aula particular, pessoal, vai ter que cobrar mais caro. Então, esse é o problema que a gente tem. O problema é que a gente tem que entender o que é uma epidemia. Entendeu? Aglomerar muita gente agora não está fazendo sentido. Não é o momento. Na semana passada eu falei, nós estamos migrando para lockdown, que não era para acontecer. Mas o Mandetta falou lá atrás que a coisa talvez migrasse para isso. E eu tenho certeza que nós vamos migrar para lockdown. Tem gente que ainda vai bater de frente, isso vai virar um tumulto absurdo e a gente só está jogando para frente a resolução do problema. No momento que era para a gente ter feito o pico e está começando a melhorar, a gente ainda não assistiu esse pico. Então eu acho que o momento agora tem que ter compreensão envolvida. Não dá para juntar muita gente, a gente tem que se adaptar com recursos alternativos. Não é nada confortável para mim dar aula da minha casa, se vocês quiserem saber. Eu estou gravando o que eu estou gravando por dia e dá problema na internet, porque a internet está sobrecarregada. Então você grava, você não consegue colocar a aula no sistema. Você coloca no sistema, de repente dá erro. Você coloca no sistema, sua aula desaparece. Então eu estou trabalhando aproximadamente 18 a 20 horas por dia, incessantemente. Não é confortável dar aula de casa. Não é confortável ser professor de AD. Isso eu posso garantir para vocês. E outra, eu não tenho termômetro se o cara está entendendo o que eu estou falando. Se tem algum aluno meu de faculdade por aqui, eles sabem o que eu tenho feito. Eu jogo as aulas, depois eu abro uma videoconferência para eles irem tirando dúvidas comigo na videoconferência. Todas as dúvidas que eles tenham para eles irem perguntando. Só que você ainda tem aquele indivíduo que é mais tímido, você ainda tem aquele indivíduo que você percebe que não vai querer escrever, porque ele tem medo que os colegas achem que ele vai perguntar alguma besteira. E esse cara se recolhe. Eles estão com o meu WhatsApp. Se eles tiverem alguma dúvida, tiverem vergonha de fazer na videoconferência, eles podem me mandar a dúvida pelo WhatsApp. Eu fico passando áudio o dia inteiro. A gente tem que se adaptar. Tá horrível, horrível. Mas pior seria se a gente não pudesse fazer nada. Porque a vida tem que continuar. Porque a hora que a gente sair de casa, a vida tem que ter continuado. Porque eu não sei quanto tempo que a gente vai ficar pausado aqui. A gente atrofia. Então a gente tem que dar conta desse recado. Não é o ideal, não. Mas o meu padrasto tinha uma frase que eu achava fantástica. O ótimo é inimigo do bom. Se contenta com o bom, não fica brigando pelo ótimo quando o ótimo tem pouca chance de acontecer. Porque senão do bom a coisa pode virar para o péssimo. Então eu acho que isso a gente realmente tem que tomar cuidado. Tá? Doutora, e o pessoal que está no nono termo? A senhora que acha que continua fazendo em AD? Porque eu também estou no nono termo. Eu prefiro estar fazendo em AD. Porque eu fiz estágio na maioria dos setores que eu ia passar e eu era atrasada. Eu acho que Então. a pessoa já tem que ter feito pelo menos estágio na maioria das áreas, né? Eu sei que algumas pessoas não sabem trabalhar em estágio na maioria das pessoas que atuar, né? Então, o problema é que cada uma tem um sistema. Aí a gente não pode entrar nesse mérito da questão, mas eu acho que todo mundo vai ter que ter uma reposição prática muito grande. Porque, inclusive, tudo de prática que foi dado se perde no meio de um período de silêncio muito grande. Então, eu acho que todas as faculdades elas vão ter que dar um jeito de se reestruturar para que as aulas práticas, para que isso tudo aconteça de uma forma diferente. Agora, alguém está colocando aqui, com aulas gravadas é complicado e as aulas não estão sendo ao vivo. O risco da aula ao vivo é o risco que a gente está tendo agora nessa live. É o risco da internet não estar boa e interferir com que a compreensão das pessoas do que está sendo falado. É o risco do cara ter falta de luz na hora que ele tem que assistir a aula e a aula aí não fica disponível. É o risco que a gente tem
de várias pessoas assistindo a aula ao mesmo tempo, sobrecarregar a internet e ela ficar com uma qualidade. O que eu estou fazendo, eu estou gravando aula dia a dia. E eu passo a aula dia a dia gravada para eles e eu me coloco à disposição para resolver qualquer dúvida que eles tenham. E, eventualmente, na conferência, se eles ficaram com dúvida de algum esquema da aula, dá inclusive para você compartilhar a tela e você fazer como se fosse uma live. Só que eu vou comentar com você. As videoconferências que eu gravei com os meus alunos, eu tenho uma turma que 100% dos alunos aparecem. As outras 2 turmas só vem 50%. Eles não aparecem para tirar dúvida. Porque na hora que você está disponível, eles não estão, porque na hora eles moram na roça e eles estão sem computador, porque o local onde eles têm a internet compartilhada é aquela é a hora do irmão utilizar a internet. Então, o problema do live é esse. Né? Eu adoraria estar fazendo tudo live o tempo inteiro, mas Doutor, não dá. A gente tem muito problema. doutor, a gente tem Saudade do Mandetta, Vitor. Exatamente, saudade do Mandetta. Doutora, a gente tem 6 minutos para dar 1 hora da live. A senhora vai querer falar mais alguma coisa? Que aí eu começo outra live, senão a gente vai falar final. Tá, eu vou só complementar uma coisa aqui. O Vitor falou uma coisa que eu acho que é importante. A gente sente realmente falta do calor humano. E é isso que para mim é complicado na videoaula, Vitor. Porque às vezes, bom, pelo menos assim, eu acho que o professor ele tem que ter sensibilidade dele estar parado ali na frente, a hora que ele está falando, você percebe que tem aluno que não está nem aí com você. Você percebe que tem aluno que vai ficar no celular o tempo inteiro, para esses eu nem vou dar muita bola mesmo. Mas você tem um cara que está olhando para você focado e que você percebe que ele tem dúvida naquilo que você está falando. Você percebe que você falou e aquilo para ele deu uma entroncada. A expressão dele diz isso. Então, de repente, você finge, você não chama o cara. Estou percebendo que você não entendeu, porque isso intimida a pessoa. Mas quando você percebe que isso acontece, você dá um passo atrás e você repete aquilo que você falou de uma forma um pouco mais mastigada, para você ver se você consegue chegar ali. E uma forma diferente, Esse, didática, né? sim, mas essa é a função do professor. Essa é a função do professor. Tem aluno que pega tudo de primeira, tem aluno que tem mais dificuldade. E você tem que alcançar todo mundo. A gente tem um tempo restrito, mas a gente pode voltar atrás e fazer melhor. Você percebe quando muita gente não está entendendo? Quando é um só. E de vez em quando você está na sala de aula, você ainda vai mais além. Você percebe que tem alguém que deva estar passando por um problema muito sério. E isso ainda te dá uma possibilidade de depois chegar nessa pessoa em particular e perguntar se ela está precisando de alguma coisa. Estou sentindo que o seu olhar está muito triste, estou te sentindo apagado, estou achando que você está doente. Então, dessa forma, eu já tive aluno que eu descobri que estava com bulimia, eu já descobri que tinha aluno que estava usando droga demais, eu já descobri que tinha aluno que estava deprimido porque tinha perdido o namorado e estava precisando de ajuda e você encaminha para o psicólogo, como eu já descobri que uma aluna minha estava com meningite. Ela tinha ido até ser atendida no hospital e o hospital desmereceu a meningite. Eu falei, cara, quem vai te levar para o hospital sou eu, porque eu vou pedir para os caras verificarem se não está com meningite. Dor na nuca, vômito e febre. Vai ser o quê? Sarna? Não, é meningite. Então, assim, lá na frente, quando você tem um contato com a pessoa, você consegue chegar no próximo. E começar outra, senão eu não vou conseguir salvar rapidinho. Belezinha, belezinha.